cartaz da quarentena. O que vemos, o que ouvimos e o que andamos a ler para digerir o tempo e pensar no futuro. Porque sim, há vida depois do coronavírus. Sejam bem-vindos ao cartaz da quarentena. O meu nome é Hugo Manuel Correia e este podcast tem sido uma autêntica volta ao mundo sem sair de casa, mas onde sempre consegui encontrar pessoas interessantes que, vivendo também os desafios da pandemia, partilharam escapes inspiradores que encontraram nos filmes, nas séries e nos muitos conteúdos culturais que consumiram por estes dias. Até agora, por esta sintonia não linear, já passaram relatos do Brasil, dos Estados Unidos da América, de França ou de Espanha. Hoje, mais do que uma viagem no espaço, a minha convidada vai ser o rastilho para uma viagem no tempo. A Ana Margarida Lourenço está quase a fazer 30 anos, mas conhecia há 14, naquela que terá sido a minha primeira grande reportagem. Na altura, ela tinha 16 anos, estava no 11º ano e foi uma eurodeputada por um dia. De lá para cá, começou por cursar Línguas e Relações Internacionais e foi na China que viria a concluir a formação académica com um pleno domínio do mandarim. Ora, perdeu-se uma eurodeputada, é certo, mas ganhou-se uma professora de inglês para chineses que, além das aulas, tem emprestado voz à dobragem insólita de desenhos animados chineses e ainda de telenovelas. Como poderão imaginar, o episódio de hoje promete ser sumarento e não vão faltar motivos para acompanhar a conversa e conhecer as aventuras, os jogos e as escolhas do cartaz da quarentena da Ana Margarida Lourenço. Ana Margarida, antes de mais, seja bem-vinda ao cartaz da quarentena e que saudades! Olá. Há quanto tempo nós já não falávamos? É verdade. Eu por aqui, à minha frente, tenho ainda uma luz do sol radiante, um céu azul, e desse lado, já consegues ver estrelas? Bem, sim. Não é no que dá, mas são agora, vão 3 minutos antes das 10 da noite. A verdade é que nós temos 7 horas de diferença e 7 anos de diferença também. Sim. Que é uma coisa que depois, por acaso, é uma curiosidade que me apercebi ontem quando estava a preparar esta conversa, porque tu vais fazer 30 anos. Sim. Eu vou fazer 37. Pronto, e a verdade é que tu já jantaste, eu acabei de almoçar, e temos uma bela história em comum que nos une. Tu, como eu dizia no início, há 14 anos, tu e uma turma brilhante da Escola Secundária de Rio Tinto, vocês tiveram a oportunidade de ser eurodeputados por um dia. E isto no fabuloso programa Euroscola, que era promovido pelo Parlamento Europeu. Como eu disse também, esse foi o mote para a minha primeira grande reportagem, e isto para ti terá sido uma primeira grande experiência internacional, não foi? Foi uma oportunidade de sair. Bem, normalmente quando se sai de casa, sai-se com os pais, não é? Vai-se numa viagem com família, mas esta foi uma oportunidade para ir com a escola e, não é, ter essa experiência de ir num debate noutro local. Contactar com jovens da tua idade, com diferentes línguas. É muito diferente. Eu lembro-me de estar de vez em quando a falar inglês, a falar espanhol, falar várias línguas para aqui e para lá. Sim, francês também. Foi uma experiência muito diferente. E pronto. Foi um momento revelador para ti, ou seja, tu quando lá estiveste pensaste, o meu futuro vai passar pela Europa, vou querer ser uma burocrata da União Europeia, ou para ti foi aquela ambiência, aquele multiculturalismo que mais te fez os olhos brilhar? Para mim foi o multiculturalismo mesmo. Eu adoro aprender línguas, muitas línguas diferentes, sempre fui, desde pequenina. E a aprendizagem da língua traz muito a cultura consigo. E foi essa oportunidade que me fez a perceber que eu precisava de aprender mais línguas e precisava de aprender sobre mais culturas diferentes da nossa, não é? E foi uma viragem um bocadinho diferente, conhecer pessoas do resto da Europa, mesmo países que eu
que eu não conhecia tanto, só sabia o nome, não é? Precisamente. Sim. E conheceste pessoas de carne e osso desses países, ou seja, diferentes de nós, com diferentes hábitos, as tais diferentes culturas. E depois tiveste também o desafio de debater ideias sobre o futuro da Europa e discutir com as outras pessoas de forma muito democrática e enriquecedora. Guardas boas memórias desse dia? Sim, guardo muito boas memórias. Ainda me lembro que tirei uma fotografia do local onde me sentei para mais tarde ir procurar o eurodeputado que se sentava nesse local. Foi uma viagem inesquecível. A verdade é que de lá para cá a tua vida tem-se tornado depois uma verdadeira viagem, essa sim que deu a volta ao mundo. Mas antes dessa grande descolagem, a verdade é que quando eu te conheci tu estavas no 11º ano, se não estou em erro. Depois entretanto terminaste o secundário e entraste, como bem dizias, na medicina da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. É como quem diz, em Línguas e Relações Internacionais, que era um dos cursos que na altura tinha uma das médias mais altas, à volta dos 17 valores. Esse seria o teu passaporte para uma carreira em contacto com esse multiculturalismo, como tu falavas, mas a verdade é que aqui o gatilho que marcou o teu percurso foi um curso de mandarim que tiraste em Gondomar. Foi o teu primeiro contacto com o chinês. Como é que isso aconteceu? Sim, a história é muito engraçada. Eu lembro que a minha mãe chegou um dia na escola de ter dado aulas, que a minha mãe é professora, e me tinha dito que iam abrir aulas de mandarim. E eu já tinha aprendido inglês, francês, alemão, um bocadinho de grego, fiz um bocadinho de grego na Universidade Júnior. E ela contou-me, vão abrir aulas de mandarim. E eu, mandarim, que interessante, gostava de aprender. E acabei por ficar envolvida, foi uma dinamização da junta de freguesia, na altura. E lá está, foi basicamente o meu passo para sair da porta e para entrar neste mundo que é a China. Porque depois, entretanto, a verdade é que tu descobriste que existia uma bolsa de estudos que te permitiria, uma bolsa, como tu dizias, do Instituto Confúcio, que basicamente te permitiu aprofundar estudos durante um ano por lá. Entretanto, a tua matrícula ficou congelada na Faculdade de Letras, e esse ano foi inesquecível, porque foi aí que tu tiraste as dúvidas. Não, o meu futuro passa mesmo por aqui. Sim. Lá está, eu na altura, quando vim para cá, foi um bocadinho diferente, porque eu, lá está, nunca tinha vivido no outro lado, a não ser em casa dos meus pais. Nunca tinha saído assim, tinha feito viagens, sim, mas nunca tinha saído assim para estudar noutro local. E num local que estava inacessível a uma viagem de 1 hora, não é? Ou seja, pois. De Frankfurt para Pequim são quantas horas de viagem? De Frankfurt a Pequim são por volta das 10 horas, 9, 10 horas de avião. E depois são por volta de 3, 4 horas de Frankfurt para Portugal, ou seja, 14 horas de viagem, é um dia inteiro. Foi uma experiência assim de choque, não é? Ou seja, estavas a dizer que foi a primeira vez que estavas longe dos teus pais e que estavas sozinha por tua conta e risco, mas correu bem. E a verdade é que tu, quando é que começaste a ponderar que às tantas o curso da Faculdade de Letras podia ficar assim um bocadinho para outras núpcias e que o ideal mesmo era mesmo mergulhar a fundo no mandarim? E numa faculdade na China? Sim, é assim, eu depois do primeiro semestre já estava com vontade de ficar cá, porque lá está, eu fiquei num dormitório internacional e havia pessoas de todo o mundo. Eu conheço, neste momento eu podia ir a qualquer país e eu provavelmente conhecia alguém lá que me ajudasse a ficar uns dias. E conheço uma pessoa de todos os cantos do mundo. E lá está, eu adorei a experiência de conhecer uma nova cultura e conhecer outras mais, outras 100 novas culturas. Foi... Estavas numa espécie de novo Euroscola, é verdade, mas um Euroscola à escala global, com pessoas de todas as nacionalidades e dos 4 cantos do planeta. Exato. E lá está, depois comecei a ponderar, e os professores também daqui da universidade também me empurraram um bocadinho para essa decisão, para eu ficar cá
a fazer a licenciatura em mandarim. E eu pensei, debati com os pais, não é? como vão as coisas, e acabei por decidir ficar por cá no fim desse ano. Financeiramente era viável, ou seja, ficava tão caro as despesas de alojamento e as próprias propinas? Foi algo financeiramente fácil de acarretar? A universidade as propinas ficam basicamente ao mesmo preço. O pior era o alojamento, lá está, o nosso dormitório era 5 estrelas na nossa universidade. Era praticamente um hotel. E lá está, aqui como as coisas funcionam, basicamente nós estudamos durante semestres e se tivermos notas boas suficientes nesse semestre, dão-nos uma bolsa, uma espécie de um incentivo. Então eu ia tentando conseguir essa bolsa para poder pagar pelo alojamento. A verdade é que tu disseste que descobriste pessoas de todo o mundo e descobriste o amor da tua vida. Sim. Ele chama-se Luís. Também me disseste que ele é gamer como tu, também gosta muito de jogos de computador e é professor de inglês também por aí, ou seja, conheceste-o na faculdade. Sim, foi depois da faculdade. Ele também veio para cá trabalhar. Conheci-o, lá está, quando eu estava a pensar voltar para Portugal. Eu já tinha o curso acabado e o que é que eu vou fazer? Qual vai ser a próxima etapa? E eu estava a pensar voltar para Portugal e depois conheci-o. Não houve volta a dar. Ganhaste o argumento que faltava para não regressar e constituir vida por aí. Sim. Neste momento trabalha contigo no Instituto de Inglês onde dás aulas. Sim. Vocês são colegas, não é? Basicamente nós somos colegas, mas não é na mesma escola. A escola dele é mais baseado na pronúncia, no phonics, na fonética, como nos chamam, e nós é mais na cultura e lá está, na conversação e também na gramática, nas frases. E já lhe ensinaste, no fundo já lhe deste algumas dicas para ele usar a fonética que ele domina para dizer algumas coisas em português? Sim, ele aprende rápido. Agora, a verdade é que quem está de fora e quem pensar que tu apenas dás aulas está redondamente enganado, porque como tu bem me contaste, além das aulas que dás diariamente, desde que começaste a entrar no mercado de trabalho chinês, deste aulas a hospedeiras de companhias aéreas, para elas dominarem o inglês e falarem melhor, fizeste traduções e esta é a cerejinha no topo do bolo. Dás voz a desenhos animados chineses e a telenovelas filipinas que passam em países dos PALOP africanos. Sim. Ora, como é que isto aconteceu e como é que concilias todos estes talentos? Sim, se bem que aqui a comunidade estrangeira é assim, não somos muitos. Não somos muitos, mas somos bons, como dizem, não é? Então, aqui a procura é muito maior, lá está, por estrangeiros que precisam de um português para fazer gravações em português, precisam de outras pessoas para fazerem certos trabalhos. E eu, lá está, apanhei uma oportunidade de fazer gravações, fizemos também do género de sistemas de reconhecimento de voz, treino a sistemas de reconhecimento de voz, e foi por aí que me foram apanhando para certas empresas de dobragem. Qual foi assim a experiência mais engraçada? Foi dobrar uma vilã de uma novela ou o herói de um desenho animado? O meu preferido fiz uma personagem principal de um desenho animado que era um lobo, e o lobo era um bocadinho totó, chamaram-lhe mesmo Lobo Totó. e tinha um melhor amigo que era o Colhinho Esperto e adorei porque os chineses, em termos de emoção, eles gostam muito de expressar as emoções, especialmente pela voz. E então muita da gravação não foi só
frases, não é, em português, mas também sons. Lá está, a subir uma colina, um som de preocupação. Um som. Foi muito giro, muito giro. Agora, vamos falar um bocadinho de como tem sido a vossa vida nestes últimos tempos. E aqui, talvez, voltando à dialética da máquina do tempo, o primeiro embate simbólico que vocês têm com a expressão coronavírus foi em janeiro, quando estava já a planear uma viagem ao Japão, que era uma viagem de sonho, já estava muito bem planeada, e ias fazê-la precisamente na altura do novo ano chinês. E de repente começa-se a ouvir aí uns zunzuns de um vírus. Mas na altura vocês não deram assim grande importância a esses zunzuns, porque era algo muito comum nessa zona do globo, não é? Sim, sim. Aparecem sempre notícias todos os anos de a gripe das aves voltou, ou há um novo coronavírus, ou há uma nova doença. Aparecem sempre. Pensavas que seria apenas mais uma? Sim, e nós pensamos, é apenas mais uma, aparecem 2 casos, desaparece. E lá está, não nos preocupamos muito, foi mesmo só, usamos máscaras, chegou a Pequim, ok. Nem pensamos 2 vezes. Foi meter as máscaras e ir para o Porto. E quando chegaste depois ao Japão, durante as férias vocês desligaram do mundo e viveram só, exploraram o país e não olharam muito para noticiários, ou as notícias continuaram quase como alfinetes a picar-vos de vez em quando, a dizer, olhem, alto lá que o regresso pode ser difícil? Tentamos ficar sem notícias durante uns 2 ou 3 dias, mas lá está, as redes sociais não param. As redes sociais na China estavam a explodir. O WeChat, não é? Como Sim. É a maior rede social da China, e estava a explodir notícias, não conseguia ficar com o telemóvel desligado, estava sempre a receber mensagens de pessoas, notificações, está tudo bem, como é que vocês estão? Estão no Japão, já chegou o primeiro caso ao Japão, e lá está, não se podia desligar. E então claro. Tinha que... Era impossível ignorar. É impossível ignorar. E tivemos que ficar de olho atento nas notícias, porque até desenvolveu muito rápido. Nessas 2 semanas desenvolveu, parece que... Eu nem me lembro da rapidez que foi. Foi, um dia havia 2 casos, no outro dia havia 8 e no outro dia já estava... cidades a fechar. Foi um crescimento exponencial que começou logo precisamente em Wuhan e que rapidamente também se foi espalhando para outras cidades chinesas. Sim, foi muito rápido. Quando vocês terminam depois a viagem, estão na viagem de regresso, o vosso receio era que o espaço aéreo já estivesse a fechar-se e que não pudessem fazer o voo de regresso, mas conseguiram fazê-lo. Agora, o voo em si é que foi quase como uma espécie de prólogo para o novo normal, não é? Ou seja, para um mundo um bocadinho distópico que tem sido a nossa vida durante os últimos 3 meses. Porque tu disseste, toda a gente de máscara, não havia refeições normais, era tudo embalado em plástico. Como é que foi chegar ao avião e perceber, não, nós vamos regressar a uma nova era completamente viral? Sim, foi surreal. Lá está, eu não penso muito nestas coisas, porque nós vemos sempre... Pronto, eu treinei hospedeiras, e quando nós íamos para os voos do Sul, eles entravam em fatos tipo hazmat suits e faziam sprays no avião. Lá está, eu nessas alturas tentava desconectar um bocadinho e pensar, isto é normal, mas ver toda a gente de máscara, uma pessoa sem máscara, não havia uma pessoa sem máscara, e ver a medição da temperatura a toda a gente, a comida a chegar e não ser uma refeição normal, a bebida a chegar e ser só uma garrafinha de água, as pessoas, o avião fazia-se um silêncio, não havia fones, não se podia ter fones, lá está, porque eles... Pois não, porque não podiam ser reutilizados, não é? Lá está, não podiam ser reutilizados. Tivemos que preencher uma data de documentos a dizer que não tínhamos ido a Wuhan, que estávamos bem. Sim, e foi um bocadinho a realização de
isto não vai ser igual agora. Agora vai ser muito diferente. E quando chegaste a casa, reencontraste um condomínio já completamente artilhado pela uma nova realidade, não é? Disseste que desde um cartãozinho de identificação à entrada, géis desinfetantes, a medição sistemática da temperatura quando entravas, quando saías, quando ias à rua, quando entravas no supermercado. Quando começaste a adaptar-te, quase que por osmose, vocês chegaram a casa em meados de fevereiro, as aulas só recomeçaram depois em março e já a entrar a trabalho. Nestas semanas de adaptação, o que é que mais te impressionou na dedicação, na organização e da forma como o povo chinês encarou estas medidas como algo incontornável e que seria absolutamente crítico que fossem cumpridas? Só o facto das notícias saírem num dia e as pessoas agirem nesse momento, imediatamente, foi uma coisa... A mobilização das pessoas... Uma mobilização ordeira, no fundo. Muito, muito ordeira. E lá está, num dia era a medição de temperaturas, então vamos começar a medição de temperaturas, eles até agora ainda continuam, e depois saiu uma aplicação para mostrar que não tínhamos viajado até outro lugar, e quando saiu esta aplicação já estava toda a gente com os códigos QR impressos à porta para medir. Foi uma rapidez incrível. E o facto de lojas não abrirem e as pessoas agirem como se isso fosse o novo normal, ou o restaurante não abrir e quando abriu tinham medidas de só havia 2 pessoas por mesa, não havia ninguém a dizer nada sobre o governo. Apesar da complexidade e das muitas medidas tomadas, toda a gente, de forma muito ordeira e quase que coletivamente aceite, encararam essas medidas como algo incontornável. Tinha que ser, não é? Tinha que ser. E lá está. Também era pelo seu próprio medo, não é? Nós também tínhamos estes cuidados, a ir às compras, voltávamos a casa, limpávamos tudo, dizíamos do nosso condomínio para limparmos a nossa própria maçaneta da porta, para mantermos tudo limpo, para usarmos máscara, e lá está. Nós fomos cumprindo, mas também com um bocadinho de medo de apanharmos o vírus. E há outra coisa interessante, Margarida, que é, dizias agora que as notícias saíam e as pessoas, de forma espontânea, tomavam logo de imediato as medidas para ir ao encontro daquilo que as entidades oficiais preconizavam como obrigatório. A verdade é que a informação também circulava muito rapidamente dentro da China e para fora da China. E eu imagino que tu, que estavas a viver basicamente no olho do furacão, também deve ter sido um bocado complicado lidares com este desfazamento que não era assim tão grande, porque as notícias facilmente chegavam a Portugal, ou seja, poderias estar preocupada com a preocupação da tua família, mas também preocupada porque esse olho do furacão estava-se a alargar e a alastrar muito rapidamente e acabaria por também haver aqui um embate em Portugal. Como é que se geriram essas emoções? Como é que ias mantendo então o contacto com a tua família, dizendo, ok, mãe, está tudo bem, mas também toma cuidado, não saias de casa porque isto está a caminho daí? Nós aqui fomos um pouco como basicamente Nostradamus, fomos um bocadinho, nós trazíamos as notícias do futuro, basicamente. Exatamente. Eu tinha o meu Facebook cheio de mensagens de amigos, colegas, família, como é que estão aí as coisas, está tudo bem, está a começar a chegar cá, o que é que vocês fizeram que é para também nós repetirmos, lá está. Exatamente, precisamente. No início foi uma carga nas minhas costas, basicamente, de contar às pessoas como é que a minha experiência foi para também terem cuidado. E lá está, eu de vez em quando só me apetecia desligar o Facebook e desligar o telemóvel, mas não podia. As emoções foram geridas de maneira calma, basicamente. Tínhamos que estar muito calmos também para as outras pessoas, porque se eu entrasse em pânico,
outras pessoas também entrariam em pânico. Claro que sim. E o Lois, por exemplo, ele também terá acompanhado a evolução dos casos no Reino Unido. Houve aqui uma grande diferença entre a maneira como Portugal lidou com esta crise e a maneira como inicialmente o Reino Unido lidou, e depois rapidamente houve ali uma inversão de estratégia. Como é que ele próprio também foi mantendo o contacto com a família e dizendo: tenham lá um bocadinho de cuidado, que isto é um bocadinho mais grave do que o que parece? Sim, para ele foi um bocadinho complicado. Os pais dele são um bocadinho mais velhos, e manter esse contacto e avisar aos pais para usarem máscara, para terem cuidado, foi um bocadinho mais complicado para ele do que para mim. Mas sim, foi mantendo o contacto também, Facebook, WeChat, que aí também dá para fazerem download do WeChat e falarem. Foi uma gerência de emoções, mas também com cautela, para ter cuidado, não é? No que dizíamos também, porque há muitas notícias e há muitos posts no Facebook e há muitas coisas que dizem muitas opiniões diferentes, e falando sobre a nossa própria experiência aqui, iria ajudar muitas pessoas para saberem o que é que realmente estava a acontecer e o que é que não é, seriam notícias um bocadinho mais exageradas. E terá sido reconfortante para quem gosta de vocês e para a vossa família saber que vocês estavam bem e que também as medidas que vocês estavam a tomar funcionavam. Por isso, a mesma receita aplicada deste lado certamente acabaria também por dar frutos. E a verdade está à vista, não é? Ou seja, para todos os efeitos, por cá a situação foi contida a tempo. Agora, a verdade é que vocês, no fundo, estiveram em quarentena voluntária durante o mês de abril, aliás, ainda durante o mês de março, durante o mês de abril e maio. Digo voluntária porque só mesmo em Wuhan e nas cidades mais afetadas houve mesmo um lockdown. Dizias-me que, por exemplo, em Pequim o que aconteceu foi, de forma voluntária, as pessoas foram começando a teletrabalhar, e foi esse um bocadinho o teu caso. Ou seja, esta migração de repente para as aulas online foi algo logisticamente fácil de implementarem em casa? Ainda para mais tendo em conta que são dois professores de inglês, 2 aulas ao mesmo tempo, um iria para a sala, o outro iria para a cozinha. Como é que isso se geriu durante estes meses? Nós aqui tivemos que agir muito rápido. Disseram a mim com meia semana de antecedência, 3 ou 4 dias de antecedência, que íamos voltar para o trabalho na semana que vinha. E lá está, aqui os apartamentos são pequeninos, como estavas a dizer, da cozinha e da sala, lá está, os apartamentos aqui são pequenos. Neste momento eu estou na sala, sempre estive, o meu escritório sempre foi na sala. Tivemos que arranjar um escritório no quarto para ele. E a largura de banda? Esteve sempre a funcionar em pleno, porque aqui em Portugal uma das questões que foi colocada aí em cima da mesa é que de repente famílias numerosas ou até menos numerosas, bastava estar o pai e a mãe a teletrabalhar com o computador e 2 filhos ligados à internet a ter aulas em permanência, e a internet não chegava para toda a gente. No vosso caso não houve esse stress? Nem por isso, a nossa internet aqui é boa, mas lá está, aqui tem o problema que a ligação é feita por edifícios, basicamente. Ou seja, nós temos aqui um modem, mas está tudo ligado por uma linha no edifício. Então basta chegar a uma altura, por exemplo, sexta, sábado, domingo à noite, e a internet fica impossível de utilizar. Por isso, de vez em quando foi complicado. Eu notei no início da quarentena que a internet ficou mais lenta durante um bocadinho no início. Mas depois estabilizou? Sim, depois estabilizou. E também aqui usa-se mais o 4G do que a internet em casa. E eu creio que muitas pessoas usaram 4G em casa para terem melhor ligação de internet. Agora, a verdade é que vocês, depois destes 4 meses, na realidade, em teletrabalho, já estavas a preparar-te para regressar à nova normalidade, desconfinar, começar a dar umas aulas presenciais, e eis que há aqui uma pequena marcha atrás com estes 100 casos que surgiram agora subitamente em Pequim, próximo
próximos de um mercado de peixe, de salmão. Isto agora, neste momento, voltou a fechar tudo. O que é que esperas que vai acontecer? Achas que há aqui um atraso agora no teu desconfinamento? Quando é que achas que realmente agora, com este contratempo, quando é que vais regressar ao teu local de trabalho? É assim, nós levou desde fevereiro até agora junho para começarmos a voltar ao normal. Foram 45 dias sem nenhum caso em Pequim. E agora lá está, este surto que aconteceu, do nada, basicamente, parou Pequim inteiro. E agora, lá está, como os números são um bocadinho altos, não sei quando voltaremos. Eu diria julho, agosto. E já se sabe qual foi a origem do surto? Ou seja, foi uma importação de um caso? Há alguma informação sobre isso? Porque se era um mercado de peixe importado, fala-se muito que poderá ter sido o comerciante, o importador, que em contacto com os vendedores locais os possa ter contaminado. Mas não há ainda grandes informações que possam explicar este surto súbito. O mercado era abastecedor e tinha várias coisas importadas. E lá está, o peixe, detectaram que foi um peixe importado e conseguiram analisar a banca onde cortavam o peixe e lá estava contaminado. E lá está, foi essa contaminação que foi para os clientes, foi das pessoas que estavam a vender para os clientes. Mas lá está, ainda não tenho a certeza de se veio de fora. Pois. Ou se foi, sim. Mas o vírus estava no peixe? Estão a dizer que poderia estar no peixe ou poderia estar na pessoa que manuseou o peixe. Sim. Exatamente. Pois, mas ainda não tenho a certeza. Vamos esperar que isto passe rápido, porque a verdade é que aqui começa-se a desconfinar timidamente. No vosso caso, a quarentena está para durar. Esperemos que não seja durante muito tempo e que vocês regressem rapidamente à normalidade. Agora, a verdade é que entre aulas, entre as saídas ao supermercado para comprar aqueles bens indispensáveis, o tempo que sobrava então em vossa casa, e este é o momento para começarmos a abrir aqui o leque do vosso cartaz da quarentena, como é que vocês dividiam aí o hardware em casa? Sei que o Luís usava mais o DualShock da PlayStation, tu tomavas conta do rato e do ecrã do computador. Estamos a falar de uma casa de gamers. Como é que foi aí essas partidas de eSports durante estes 5 meses? Foi muito bom, muito tempo para jogar. Sim, lá está, eu tenho o meu computador, eu prefiro computador, ele prefere PlayStation, mas temos andado a trocar. De vez em quando ele pega no computador no portátil e vem jogar comigo, e eu de vez em quando pego. Eu por acaso tenho um rato e um mini teclado para a PlayStation, para conseguir jogar na PlayStation, que eu não sou nada boa de comando, para ir jogar com ele de vez em quando. E também temos Switch, a Nintendo Switch, a nova. A Switch certamente deve ter sido uma boa maneira de vocês manterem alguma atividade física dentro de casa, ou eram jogos mais cerebrais, de estratégia? Houve muita atividade física em alguns desses jogos, dessa consola? Eu comprei o Premium do Just Dance para fazermos aqui umas danças em casa, para podermos fazer exercício. Nós, lá está, quando podemos sair, íamos sair para dar assim uma voltinha a um parque. Temos aqui um parque ao lado de casa, para darmos assim umas voltas, para respirarmos um bocadinho de ar fresco. Mas quando não tínhamos oportunidade de sair de casa, era mesmo Just Dance na Switch. Quando saías de casa era por períodos limitados? Estavas limitada a estar apenas X horas fora de casa, ou apenas reduzias esse tempo ao mínimo para não correres o risco de contactar com pessoas infectadas? A redução de horas foi voluntária. Nós saímos 2 horas para ir dar assim uma volta de, sei lá, 7, 8 km de vez em quando, mas não, lá está, não tínhamos nenhuma restrição
de horas, nem nada, bastava voltarmos com o cartão para verificar que estávamos aqui. Falando novamente da questão das vossas escolhas no âmbito do gaming, quais são os títulos assim que tu mais percorreste e jogaste nestes meses? Muitos. Eu passo o meu tempo no Sims 4. Eu sou jogadora de Sims desde os meus 10 anos, adoro. Mas lá está, experimentei coisas novas, joguei Minecraft, GTA V. Agora a Epic Game Store tem todas as semanas, creio que seja todas as semanas, tem um jogo gratuito. As pessoas podem fazer download de jogos gratuitos. Descarregar o jogo gratuito. E fui experimentando certos jogos da Epic Game Store, sim. Olha, diz-me cá uma coisa, o Luís, ele de certeza que esteve atento ao lançamento da nova PlayStation. Ele ficou muito curioso e está já a preparar um upgrade ou acha que vai aguardar um tempinho até a consola ser lançada e depois investe nesse salto tecnológico? Estamos a pensar esperar um pouco. Normalmente as consolas dele eu ofereço-lhe uma consola, mas não é mal sai. Eu ofereço uma consola à Switch dele, ofereci-lhe a Switch. Por isso, ele ainda não me falou que esteja interessado. Por enquanto a PlayStation 4 não tem problemas. Mas sim, vamos ver como é que é o desenvolvimento da PlayStation 5 e se vale mesmo a pena. Cá estaremos para descobrir e esperemos que já seja depois da quarentena, como é óbvio. Agora, para fechar este capítulo daqui das vossas escolhas culturais, vocês, Netflix certamente não estará acessível no território chinês, mas vocês têm alternativas para ver boa ficção de qualidade, seja cinema ou seja séries. Onde é que tu normalmente fazes esses consumos de ficção? Aqui há muitos sites chineses que mostram essas séries, e séries normalmente da Netflix, Hulu, etc. HBO mostra aqui tudo nesses sites. Eles conseguem pôr no site e há muitos sites que são oficiais e mesmo têm uma mensalidade, lá está, que não seja tanto como a Netflix, mas põe uma mensalidade e nós conseguimos ver as séries e filmes que queiramos, não é? E consomes normalmente no computador, não na televisão da sala? Ou ligas o computador à televisão da sala? Ligo o computador à televisão da sala. Ou então vemos no computador. E disseste-me que durante esta quarentena houve uma série que te aqueceu o coração. Sim. Fala-me então da tua Zoe Extraordinary Playlists. Só tenho uma temporada agora, acabou de sair, acho que foi este ano. Foram os amigos meus que me mostraram. Eu sempre adorei musicais, era fã de Glee quando saiu e eles mostraram-me como uma alternativa ao Glee. E comecei a ver e adorei. A história é linda, é emocionante e mesmo tem os momentos de rir, tem os momentos de chorar. Eu chorei em frente ao meu ecrã. Aliás, aqui a premissa da série é muito engraçada. Eu fui espreitar o trailer, estamos a falar de uma protagonista que de repente, de um momento para o outro, todas as pessoas que falam para ela estão a cantar. Sim, foi uma situação um bocadinho diferente que ela passou por ir a uma ressonância magnética e acontece um terremoto, um tremor de terra que lhe altera o cérebro a pensar em música. E, aliás, ela até nem conhece música nenhuma, o que faz da situação um bocadinho mais cómica, sim, surreal. Exatamente. E então foi mesmo, ou seja, estás ansiosa agora que te saia uma nova temporada, provavelmente não este ano, mas para o ano, porque também toda a linha de montagem de ficção também está toda em stand-by, em Hollywood, em Bollywood também certamente, por isso há que esperar um bocadinho. Mas a verdade é que este também agora é um momento que eu reservei para partilhar algo contigo, e aqui não tens que ter grandes preocupações porque é apenas uma minissérie, os episódios estão todos feitos e então ao entrares neste universo vais ter uma história de princípio, meio e fim. Esta sugestão entrou diretamente para o meu top das minhas séries favoritas de todos os tempos. Sem mais demoras, convido-te a mergulhar numa viagem no tempo até ao mais devastador acidente nuclear do século XX. E isto à boleia de uma obra-prima, Chernobyl.
all of the good we did. It doesn't matter. What does matter is that to them, justice was done. See, a just world is a sane world. There was nothing sane about Chernobyl. I'm pleased to report that the situation in Chernobyl is stable. In terms of radiation, I'm told it's the equivalent of a chest X-ray. No, Chernobyl is on fire. And every atom of uranium is like a bullet, penetrating everything in its path. Metal, concrete, flesh. Now, Chernobyl holds over 3 trillion of these bullets. Some of them will not stop firing for 50,000 years. A série está de tal forma bem produzida que parece que estamos a viver a história pelo ecrã. E o que aconteceu basicamente foi que de 25 para 26 de abril de 1986, a cidade de Pripyat acordou com uma explosão brutal no reator 4 da central de Chernobyl, localizada a norte da Ucrânia e que no passado integrava a União Soviética. O enredo acompanha a investigação liderada pelo cientista Valery Legazov, brilhantemente interpretado por Jared Harris, na procura de uma explicação, mas também de formas eficazes de mitigar os efeitos devastadores do acidente. Aliás, a série evoca a vida de centenas de homens e mulheres, mineiros, bombeiros, que se sacrificaram para arrefecer o reator e conter a libertação de radioatividade para a atmosfera, que de outra forma poderia ter tido como resultado uma calamidade ainda mais grave em toda a Europa. Aliás, estima-se que depois do acidente o número de cancros registados na Ucrânia e na Bielorrússia tenham disparado, sobretudo em crianças. Entretanto, não é um spoiler, isto é história, estima-se que o impacto do acidente tenha contribuído para entre 4.000 a 93.000 mortos. E embora os números oficiais soviéticos façam conta de apenas 31 mortes, a verdade é que o próprio Mikhail Gorbachev admitiu que este acidente em Chernobyl terá sido uma das principais razões que precipitariam o colapso da União Soviética. Pela história, pela memória das vítimas e para que conheçamos os perigos do nuclear, faz todo o sentido ver esta obra-prima da HBO. E se ainda faltavam motivos para ver esta série, importa não esquecer que Chernobyl venceu 10 em 19 nomeações para a Emmy, tendo vencido em categorias como a melhor minissérie e melhor realização. Em boa verdade, é uma série que, tal como esta pandemia, também nos convida a olhar para o impacto da nossa humanidade nos recursos naturais deste planeta. Por isso, Margarida, espero mesmo que gostes desta sugestão e vou ficar a aguardar o teu feedback. Está bom. Tu ainda não tinhas visto esta? Não. Já tinha ouvido falar, mas não vi. Então, mas é uma excelente série para veres com o Luís, partilharem um ecrã e acredita que nunca mais vais olhar para aquele som do contador Geiger que mede a radioatividade da mesma forma. Mesmo o som da série está magnificamente bem editado. Sim. Margarida, espero então que gostes da sugestão, fica a aguardar o teu feedback. Até lá, o que eu te posso dizer é que foi extraordinário ter-te neste cartaz. E foi uma grande alegria reencontrar-te todos estes anos depois e perceber que aquele brilhozinho nos olhos de uma jovem cheia de potencial, esse brilhozinho continua autêntico e que o potencial se cumpre todos os dias a ajudar chineses a falar inglês neste mundo global. E agora já sabes que na próxima vinda a Portugal há um almocinho que também tem de se cumprir. Sim, claro. Obrigada. Já tens ideia quando é que isso vai? Já tens ideia quando é que isso vai ser possível? Vamos ver. Agora o pior é que estrangeiros não podem entrar de volta na China. Lá está. Nós. Podes sair, mas não podes entrar. Posso sair se houver modo de sair, mas não posso reentrar. Por isso aguardo poder reentrar para poder visitar Portugal outra vez. Será que vai ser uma prenda de Natal? Esperemos que sim. Então fica feita a promessa, seja com um peixinho fresco, grelhado, com uma rabanada de sobremesa, acho que era uma boa maneira de nós celebrarmos aqui este reencontro. Sim, claro. Margarida, foi um prazer. E assim termina um cartaz da quarentena cheio de boas memórias. E já sabem, não saiam de casa sem as devidas cautelas e até lá podem sempre alimentar a imaginação com este cartaz da quarentena.
cartaz da quarentena. O que vemos, o que ouvimos e o que andamos a ler para digerir o tempo e pensar no futuro. Porque sim, há vida depois do coronavírus.